A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, enfim, a paz do Senhor para todos aqueles que seguem-me neste canal abençoado. Quero pedir para vocês que fiquem conosco até o final desse vídeo, porque é um vídeo que promete, é um estudo promissor, melhor dizendo, e você só tem a ganhar se você ficar conosco até o final desse vídeo. Estou feliz por estarmos juntos novamente nesse canal abençoado, onde nós pregamos a palavra e também ensinamos, a palavra de Deus através desse programa ou do ensino da EBD, Escola Bíblica Dominical. Ela ensina enquanto evangeliza. Então todos vocês sejam bem-vindos ao nosso canal. E como nós já dissemos, estamos aí estudando o seriado de lições que tem por título Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então essa lição, a matéria dessas três lições é antropologia, ok? Antropo. Está falando do homem, no sentido genérico. Aqui está falando antropo, não está falando somente do homem, mas aqui está incluso a mulher, porque está falando no sentido de humanidade, ok? E logia, estudo. Então a junção dessas duas palavras é estudo sobre o homem. E nós temos a antropologia, não só bíblica, mas temos a antropologia social e científica e vários estudos nessa área, sobre o homem. Mas o nosso objetivo aqui é a antropologia bíblica, ok? Nós vamos estudar aqui sobre o homem e intrínseco nessa antropologia nós também vamos ver a hamartiologia, que é o estudo sobre o pecado. Esses nomes são nomes gregos, e por isso leva essa nomenclatura, antropologia e hamartiologia. E assim vai, segue-se as 12 doutrinas, básicas da Bíblia, certo? Pneumatologia, cristologia, antropologia e assim segue. Mas estamos estudando essa matéria e todas elas, 3 lições, ela vai estar trazendo um estudo em torno, ou sobre a matéria de antropologia que fala do corpo humano. E hoje nós vamos estudar justamente o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Então alguém traz um estudo e diz que Deus fez um boneco, tudo bem, mas ele olha só o exterior, mas o belo, o maravilhoso está no interior. Deus não só fez somente o boneco, mas a maravilha está por dentro desse homem que foi feito do pó da terra, com milhões de neurônios, entrelaçados de nervos e de tantos órgãos internos que a ciência até hoje não conseguiu estudar, desvendar todos, os órgãos humanos do ser humano, ok? Porque ainda tem muita coisa para descobrir, certo? Mas é o próprio Deus que fez esse homem do barro, que com grande sabedoria, com grande poder, fez o interior do homem. Aí está a sabedoria de Deus, aí está o poder de Deus, que fez essa maravilha, que é o corpo humano, e soprou nela a centelha da vida, o fôlego de vida. Quando você sopra, quando você espirra, você solta partículas de dentro de você para fora. E se tiver alguém perto, pode essas secreções atingir ela. Por isso que na pandemia eu mandava usar máscara, porque através de um espirro poderia ser contaminado com o vírus, dessa pandemia. Então nós vemos que
quando Deus soprou na narina do homem, saiu partícula, parte de Deus, e penetrou no homem, que é o espírito de vida. Então nós temos o DNA de Deus em nosso corpo, em nosso sangue. Por isso nós somos a semelhança, a imagem e a semelhança de Deus, porque Ele assoprou em nossa narina e nós tornamos alma vivente e parte de Deus entrou dentro de nós e nos deu vida. Isso é maravilha, irmão. Então nós temos que ver o homem quando é feito por dentro. Aí que está a maravilha de Deus. Por isso que disse o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. A maravilha não está só na estética, a maravilha está no interior. Com tanto órgãos, com tanto neurônios, com tanto nervos, pele, certo? Alguns estudiosos dizem que os nervos entrelaçados, se for pôr em linha reta, dá mais de 90 quilômetros. Olha só a beleza, a sabedoria e o poder de Deus na confecção, como um tecelão confeccionando o homem. Então por isso há muitos estudos, né? Há estudo da antropologia na questão da evolução, onde diz que o homem veio do macaco, que é uma inverdade. O homem não veio do macaco, o homem veio de Deus, ok? Então há muitos estudos, mas a Bíblia nos traz a verdade sobre a origem do homem, porque a grande pergunta que corre por aí é: da onde veio o homem? Quem é o homem? Para onde vai o homem? E não leem a Bíblia, porque a Bíblia fala a origem do homem, quem é o homem e para onde ele vai, ok? Então é importante nós sabermos isso. Fica conosco, vamos adentrar a nossa lição, sem mais demora. O nosso comentarista é o pastor e comentarista Silas Queiroz, grande teólogo, grande homem de Deus, e ele que traz-nos esse conteúdo abençoado. O corpo, a lição é de número 2, capítulo 12, lição de número 2, 12 de outubro de 2025, melhor dizendo, tá? Então essa lição vai ser ministrada na sua igreja no próximo domingo, dia 12 de outubro de 2025. Estamos já na lição de número 2 desse quarto trimestre abençoado, ok? O texto áureo dessa lição se encontra em Salmos, Salmo 139 e verso 14, né? Os teólogos não gostam que nós falamos capítulos, né? Então, são números, né? Porque é salmos, ok? Salmos são cânticos, então é números e versos, ok? Salmo 139 e verso 14, melhor dizendo. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosos são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Então, o salmista, a sua alma sabia muito bem quem ele era, qual a sua origem, e quem ele era e para onde ele ia. Porque ele, a sua alma, né, alma vivente, conhecia a palavra de Deus. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque é ela que nos mostra e nos ensina quem somos nós, para onde nós iremos e da onde nós viemos, ok? Verdade prática. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Então a ciência fica maluca, né? Ela fala uma coisa hoje, quando é amanhã já não é mais, né? Ela prega uma coisa hoje, quando é amanhã tem que desfazer porque já não é aquilo que ela pregou. Agora a Bíblia é ontem, hoje e eternamente. O que ela falou ontem, o que ela falou há 3.000 anos atrás, foi escrito esse salmo aqui. 3.000 anos passados foi escrito esse salmo de Davi aqui, tá? Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Veja bem, há 3.000 anos atrás, e não caiu por terra. Porque Deus é que nos criou, Deus é que nos fez, certo? E o salmista diz que como tecelão, tecendo os nervos, né? As artérias, as veias, e ele vai tecendo os organismos, os órgãos internos do homem, fazendo, né? A gente vê de um modo panorâmico que Deus fez o homem do pó da terra, mas houve a sabedoria de Deus, houve o poder de Deus ali
E o salmista diz que ele era como um tecelão, tecendo os ossos, os nervos, a carne, a pele, e aí ele dá vida a esse homem feito do pó da terra, e ele se torna alma vivente. Quando ele sopra na narina do homem, entra partículas de Deus dentro de nós e nos torna alma vivente. Por isso nós temos, né, o DNA de Deus em nosso ser. E por isso que todos os homens, de uma forma ou de outra, buscam adorar um Deus superior. E às vezes a pessoa, não sabendo, cria ídolos, adora outras coisas, mas aqueles que buscam a verdade e buscam a palavra de Deus, sabem em quem ele tem crido. Ok? Vamos então para a nossa leitura em classe, que está em Salmo capítulo 139, verso 1 ao 4, verso 13 ao 18, que diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheceste. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces, pois possuíste o meu interior, pois possuíste o meu interior e entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos, quando no oculto foi formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão precioso são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então, de uma forma poética, nós vemos Davi escrevendo esse salmo, escrito pela pena de Davi há 3.000 anos atrás, ele exaltando o Todo-Poderoso e mostrando a sua obra-prima, né, a coroa da criação, que é o homem, e como o homem foi formado por Deus. Isso é maravilha, isso é poder de Deus. Não podemos, né, acreditar em outra doutrina, em outra ciência, a não ser a palavra de Deus, que nos informa com verdade como foi a nossa origem, quem nós somos e para onde nós iremos, ok? Vamos para a introdução, para nós ganharmos tempo, para esse vídeo não ficar muito longo e para você ter a paciência de estar conosco até o final. Já peço que se inscreva no canal, dá o seu joinha, compartilhe nossos vídeos, faça o seu comentário. Você que é inscrito, compartilha. Você que ainda não é inscrito, se inscreve e compartilhe nossos vídeos, ok? Ficaremos muito felizes você tomar essa decisão de se inscrever em nosso canal. Introdução. Há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essa escola de pensamentos teria suficientes respostas para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio das escrituras sagradas, temos respostas sobre a nossa constituição e existência. Então nós vemos aí que a ciência humana, né? Aqui nós temos o racionalismo, que é a razão, tá? E o cientificismo, que é a ciência, ok?
com a sua razão, querendo explicar o homem, se perde e o homem, na realidade, ele fica, através, né, ele entra desses ensinos, ele tem crise de identidade. Mas a Bíblia nos dá a clareza que o homem é feito, a constituição do homem é corpo, alma e espírito. São três, em duas partes. Parte material e parte imaterial. A parte material é o corpo e a parte imaterial é a alma e o espírito. Já ensinamos na lição passada. Então, a ciência entra em colapso, né, e não consegue explicar o que Deus, né, o corpo humano, o que Deus fez, tá? Nós temos aqui o que é racionalismo, né? Nós lemos essa palavra, então nós temos ela aqui para explicar o que é. É um conjunto de teorias filosóficas, platonismo, cartesianismo e etc. Né? Aí tem como o principal aí, protagonista, Platão, e o cartesianismo, que é aquele desenho que tem um homem, né, com vários braços ali explicando, né, aquele estudo explicando sobre o homem. Fundamentado na suposição de que a investigação da verdade, conduzida pelo pensamento puro, ultrapassa em grande medida os dados imediatos oferecidos pelo sentido e pela experiência. Né? Se enganam, né? Agora nós vamos ver o que é cientificismo. Né? Concepção filosófica de matriz positivista que afirma a superioridade da ciência sobre todas as outras formas de compreensão humana de realidade. Religião, filosofia, metafísica e etc. Por ser a única capaz de apresentar benefícios práticos e alcançar autêntico rigor cognitivo. Então vem aí o cientificismo, né? Que engloba, né, o evolucionismo, ok? A grande explosão, e assim que o homem surgiu do nada, houve uma grande explosão, o Big Bang, né? E assim por diante, mas leva o homem a uma crise de identidade. E quando o homem volta à palavra de Deus, ele fica feliz, descansa em Deus, porque a Bíblia vai dar a resposta correta sobre a origem do homem, ok? Quem é o homem e para o homem irá, certo? Ou para onde nós iremos. Então é importante, né, nós descansar em Deus, porque a palavra de Deus nos garante a nossa vitória. No primeiro ponto, como é de costume, essa lição tem 3 pontos principais, que são, primeiro, a maravilhosa obra de Deus, com 3 subpontos. Segundo tópico, o corpo e a glória de Deus, com 3 subpontos, alguns com 2 subpontos, ok? E o terceiro tópico, o corpo e a coletividade. Então são os 3 tópicos que nós vamos estudar agora, que é o conteúdo da lição. Estamos adentrando aqui no primeiro tópico, a maravilhosa obra de Deus. Veja bem, no primeiro subponto, do pó da terra. Tá? Em sua sabedoria infinita, em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, né, que aqui, entre parênteses, está Adão. Ou seja, Adão fala de terra, tá, de barro. Então fez o homem do pó, do barro, ok? Do pó da terra. Adão. Tá? Gênesis 2:7. Uma estrutura magnífica composta, segundo as estimativas, por cerca de 37 trilhões de células. Olha aí a beleza do corpo humano. Tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, que é o barro, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Eis a pergunta, né? Como o Criador pôde fazer isso? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Então a ciência, né, fica maluca quando o cientista ateu lê a palavra de Deus, ok? Esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo o mais que Deus criou no universo. Hebreus 11:3, Atos 17:22 ao 28, Romanos 11:33 ao 36.
Hebreus 11:3, que pela fé nós entendemos que Deus fez o mundo daquilo que não existia, daquilo que não se via e se fez visível. Tá? Então é pela fé que nós compreendemos, o nosso Deus é poderoso. Ninguém explica Deus. Então, se existe vida, é porque uma vida, né, nos fez. E essa vida e esse ser por detrás da vida que somos nós é o Todo-Poderoso, é o Deus eterno, o Deus sublime, é Ele, porque não pode ter vida se não for através da vida. E Jesus, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a vida eterna. Então Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, ok? E por isso nós descansamos em Deus e sabemos a nossa origem, que foi em Deus e não em um fungo, uma coisa que surgiu do nada, uma explosão, ou descendente de macaco, né? Até dá para rir, né? Então vamos ao segundo subponto. Deus, o autor da vida, de uma das costelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os viventes. Quem é ela? Eva. Certo? Ela é a mãe de todos os viventes. Eva é um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, filosofia, fisiologia e genética. Gênesis 1, versículo 27 e Gênesis 3 e 20. Em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, a Escritura mostra que assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Salmo 139, 13 ao 15, Jeremias 1 e 5. Então, como Deus foi o autor que criou o primeiro homem, fez o homem do pó da terra, Ele também é aquele que através do homem e da mulher, em uma relação sexual, procria ou tem filhos, e Deus quem dá a vida, ok? Então, de um modo maravilhoso. Por isso, o aborto é abominável perante Deus, porque Deus é vida e o aborto é pecado, ok? Versículo 3, ou subtópico 3, a individualização, formação integral. Veja bem, a individualizada formação integral. Olha que coisa complexa e linda, né? A individualizada formação integral. Embora individualizada, porém ela é integral, ok? Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato da procriação que Ele mesmo estabeleceu pela união íntima de um homem e uma mulher, macho e fêmea. Gênesis 4, verso 1, Salmo 33 e verso 15, Zacarias 12 e verso 1. Você depois pode conferir na sua Bíblia essa confirmação, ok? Isaías 57 e 16. As Escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito. Ainda no ventre, Gênesis 25, versículo 22, e Lucas 1, 15 e 39 e 44, e Gálatas 1 e 15. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção, e conduzida em temor, amor e devoção. O Salmo 127, verso 3 ao 5, Salmo 128, verso 3. Uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. Então, a partir que o homem, se relaciona com a mulher e que o esperma entra em contato com o óvulo, então começa, certo? A vida. Ali começa a vida. E se alguém interrompe, aborta de um meio
que ele consiga fazer isso, ele está pecando contra Deus. Porque quem pode tirar a vida é só Deus, é Ele que dá a vida e Ele que tira. O homem jamais pode fazer isso. Se ele praticar o aborto, ele está matando uma vida e certamente está em pecado. E por isso nós não admitimos, né, o aborto na gestação, porque é pecado e é contra a vontade de Deus, certo? Então jamais admitimos isso. Avançando então aqui, a sinopse desse primeiro tópico diz assim: Deus, com sabedoria e poder, criou o corpo humano de forma extraordinária e única. Tá? Não existe outra. É única. Deus criou o ser humano, né, diferente dos animais, dos vegetais, né? Ele criou dos insetos, ele criou o ser humano com corpo, alma e espírito, com emoções, sentimento, raciocínio, tá? Que vem de Deus. Deus é uma pessoa e nós somos uma pessoa, alma vivente, e sentimos emoções como Deus sente emoções. Temos parte de inteligência como Deus é a sublimidade, Ele é a sabedoria eterna, tá? E tudo isso veio de Deus, partículas de Deus para nós, ok? Então, somos semelhante imagem de Deus, diferente dos animais, ok? Deus nos fez nessa perfeição em que a ciência estuda para descobrir, mas sem a ajuda, né, da palavra de Deus, eles entram em crise, ok? Então vamos para o nosso segundo tópico da nossa lição, o corpo e a glória de Deus, certo? O divino tecelão, o salmista chama Deus de tecelão, ok? Porque você já viu como é a vida de um tecelão, né? Quando ele vai tecer ali o tecido, quando ele vai fazer uma roupa ou algo semelhante, precisa de muita ciência, precisa de muita paciência, precisa de muito amor para conseguir e formar aquilo que está na sua mente, no seu plano, ok? Assim é Deus, é o divino tecelão. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano, no ventre materno, apresentando Deus como o tecelão. Está em Salmo 139, depois você pode confirmar, verso 13 ao 15. A Bíblia, na versão tradução brasileira, TB, né, tradução brasileira, usa a expressão primorosamente tecido, ok? Adjetivando a ação divina descrita nos versículos 13 e 15. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência conhece a formação dos órgãos e sistema do corpo humano, exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Então, nesse sentido, a ciência concorda com a palavra de Deus, ok? Assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Então, Deus é o Pai, né, de todo espírito humano, né, corpo, alma e espírito, ok? Segundo subponto desse segundo tópico, entendimento e louvor. A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso foi formado. Salmo 139 e 14. No mesmo versículo, o salmista usa a expressão a minha alma o sabe muito bem, demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual corretos, gerando quietude interior. Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo
e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista não glorifica a Deus e se perde em um mundo de idolatria e depressão. Romanos 1, capítulo 1, verso 18 e 32. Então, quando o homem, né, ele não se reconhece como obra do Criador, ele vive inquieto em busca de explicações para si e se torna vítima dos mais variados enganos. Mas o crente, Davi, e a alma dele sabia muito bem quem era e como ele foi criado e quem era o seu Criador. E aí vem, né, os homens se perdendo em enganos, né, entrando em depressão para saber quem é e começa a inventar moda, né, dizendo que o homem veio do macaco, veio de uma explosão, saiu do nada. Né? Como? Não tem cabimento. Não. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ok? E nós viemos através de Deus. Nós não aparecemos simplesmente. Tá? Mas nós somos feitos pelas mãos de Deus. Então a ciência, o evolucionismo e outras mais entram em parafuso quando eles é contrastado com a palavra de Deus. Vamos para o tópico 3, o perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos, sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, corrente de pensamentos como maniqueísmo, ok? O platonismo e o gnosticismo espalham a ideia que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mal. De outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia antiga. O desequilíbrio permanece. Vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Levítico, versículos 19 e 28, vai falar disso, Provérbios 23, 29 ao 35, Tessalonicenses 4 e 4. Por outro lado, há o narcisismo. O narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito, a idolatria do eu, e leva à prática excessiva de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excessos, segundo Timóteo 3 e 2 e 1 Pedro 3, 3 ao 5. Cuidar do corpo é importante, mas sem exagero. O cristão deve ser equilibrado em tudo, 1 Coríntios 6 e 12. Tudo me convém, mas nem tudo, né, me é lícito. Então, tudo convém ao crente, mas nem tudo é lícito. E tudo me convém, mas não deixarei levar por nenhuma delas, aquilo que vem, né, fazer contrário à vontade de Deus. Então nós vemos aqui, nesse terceiro tópico, nesse terceiro subponto do segundo tópico, que existem os extremos. Por um lado, nós vemos aqui o maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo, espalhar a ideia que via a matéria de forma negativa, ok? Que o que valia, o que tinha que se cuidar era só do espírito, mas o corpo, ele é mau. Então, você pode praticar o adultério, pode beber, pode ser viciado, que não tem problema nenhum. O que vai se salvar e o que você tem que cuidar é do espírito. Então, o corpo, ele é mau. Então, ele pode fazer o que quiser porque ele não tem sentido nenhum porque ele é mau. Esse é um dos extremos, ok? E aí vem o culto, aí no outro extremo nós temos culto ao belo, que é o narcisismo, na Grécia, ok? Narciso, né? Olhava, acredito que não tinha espelho naquela época, ele olhava na água, no rio, e via sua imagem e se achava lindo. E ele, né, fez culto a si mesmo, né, ao eu, ao ego, né?
achando belo. Isso aí é o outro extremo, né? Se valorizar demais, se auto-idolatrar, a ego-idolatria, né? Se achar que é Deus, que é o cara, certo? É outro extremo. Por outro lado, nós vemos hoje, certo? Prática excessiva de selfies, as pessoas tirando selfies, retratando nas redes sociais algo que eles não são na vida real, tá? Tirando selfies em lugares lindos, né? Ostentando, mas você vai ver a vida real do camarada, misericórdia, não é nada daquilo que ele está, né, postando nas redes sociais, é outro perigo, certo? E também o excesso de cuidado com o corpo, que são as academias. As pessoas começam a cultuar o seu corpo e se mutilam de tanto fazer exercício, tomando, né, produtos para ficar com o seu corpo belo, forte. Vemos na parte feminina também pessoas, né, na estética, aplicando produtos que levam à morte, excesso com o corpo. Mas a Bíblia que nós devemos ser equilibrados, porque tudo me convém, mas nem tudo, né, eu posso fazer. Eu não posso deixar de ser levado por essas ilusões. Eu tenho que ter equilíbrio, ser modesto, né? Nós temos que cuidar do corpo, da alma e do espírito. Como cuidar do corpo? Seu corpo merece uma boa alimentação, exercício, dentro dos limites, sem exagero. E quando você fica doente, é lógico que você tem que recorrer ao médico, fazer uma consulta, para manter sua saúde em dias, fazer um exame. E quando você fica gripado ou algo parecido, você corre à farmácia para comprar um remédio, porque você não quer morrer, você quer ver, você está cuidando do corpo. A alma não é diferente. A alma, ela adoece. O espírito adoece quando nós não buscamos a Deus, quando nós não alimentamos da palavra de Deus, quando nós não consultamos a Deus. E como você cuida da sua alma e cuida do seu espírito? Indo à casa do Senhor, lendo a palavra de Deus, fazendo e obedecendo a palavra de Deus. Isso é alimentar a sua alma, ouvir a palavra de Deus, certo? Porque aqueles que são Deus ouvem a palavra de Deus. Então isso é cuidar da alma. A alma, ela também adoece. A alma sente tristeza, porque as emoções, a vontade está na alma, é a fonte de todo entendimento, de toda vontade, de toda volição, está na alma. E a alma precisa de cuidado. Como você cuida da alma? Buscando a Deus, adorando a Deus, louvando e indo à igreja, no coletivo, para buscar a presença de Deus e alegrar com os irmãos ali. Você está então cuidando, porque ali há cura para a sua alma, há milagre para o seu espírito, porque Deus cuida do nosso corpo, da nossa alma, mas nós precisamos ter iniciativa, como nós temos iniciativa de ir ao médico, certo? Ninguém que fica doente fica parado em casa, vai recorrer. A alma é a mesma coisa. Você não pode ficar em casa sem adorar a Deus, você tem que recorrer, você tem que ir para a igreja. Ali é o lugar da bênção de Deus. Ali é o lugar que se alimenta da palavra de Deus, porque você vai ouvir a palavra de Deus através dos obreiros, do pastor, através dos hinos cantados pelas irmãs, pelos irmãos. Então ali é o hospital da sua alma, né? Ali você pode consultar a Deus. Então é importante você não chegar ao extremo, mas ter equilíbrio e saber como cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Avançando para o quarto subponto do segundo tópico. Aqui nós temos 4 subtópicos, né? Subpontos, bem extenso. Princípio ou regras. Quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras, né? Mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na obediência ou na observância dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você vai fazer é para a glória de Deus, aí você não perde. 1 Coríntios 10 e 31. Aplicável às práticas mais simples de nosso cotidiano. É um parâmetro espiritual mais eficaz, que nos leva a mais eficaz.
aplicável às práticas, né? Aplicável às práticas, ok? Ou seja, concernente às práticas mais simples de nosso cotidiano, é um parâmetro espiritual mais eficaz que regras, certo? Rígidas e inflexíveis, que podem nos levar ao legalismo. Mateus 23, verso 1 ao 7 e 23. Devemos sempre refletir o que fazemos com o nosso corpo, glorificar a Deus ou visa agradar a nós mesmos. Romanos 14, 21, do 15 e verso 1 ao 7, né? Romanos capítulo 14, versículo 21, e Romanos 15, do verso 1 ao 7. Então aqui o crente também não pode, né, ser extremista, né, senão vira legalista, né? Ele tem que adorar a Deus, ele tem que fazer os trabalhos, né, concernente à obra de Deus, mas tem que cuidar da sua família, porque aquele que não cuida dos seus não está apto para estar, né, cuidando de alguém na igreja. Então nós temos que cuidar da nossa família, certo? E adorarem a Deus em equilíbrio, porque tem pessoas que excedem, pessoas que não saem da igreja, ora com excessivamente, certo? Mas tudo é no equilíbrio, senão dá excesso e nós entra para o legalismo. Então é importante nós sabermos disso também. O crente tem que ter equilíbrio. Então nós estamos ensinando aqui, mas também precisamos nos fiscalizar para fazer a vontade de Deus, ok? O corpo humano glorifica a Deus por sua formação admirável, devendo ser cuidado com equilíbrio e usando segundo princípios bíblicos. E usando os princípios bíblicos, ok? Avançando para o último e terceiro ponto, o tópico da nossa lição, o corpo e a coletividade. E nós vamos falar alguma coisa sobre os desigrejados, tá? Segura aí. Primeiro subponto, a prática relacional. Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis. Isso está explícito na ordem da procriação e enchimento da terra. Gênesis 1 e 28. Né? Multiplicai e enchei a terra, disse Deus em Gênesis 28. Aí fala, certo, do relacionamento, né? E nós devemos ser seres sociais, ok? Por isso temos necessidade e deveres que vão além da nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolados, social ou afetivamente. Embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencial para a vida humana. Então, embora, né, o mundo virtual traga muita comodidade para o homem, que ele pode navegar em vários lugares, dentro da sua sala, através do seu computador, do seu celular, mas a vida, certo? O contato físico é de suma importância para um homem não entrar em depressão, senão ele se isola totalmente do mundo virtual e dá problema. A troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Tá? Aí quantas famílias nós vemos, até tem vídeos mostrando, né? Pessoas dentro de uma casa ou de uma própria sala, isolados, cada um com seu celular, no seu computador, e às vezes comunica através do celular. Não tem o contato físico, o afeto, né? De estar olho a olho, conversando, né? Falando, sorrindo e envolvido, né? Profundamente na frieza da tecnologia. Isso faz mal. Isso aí foi constatado até pelos grandes estudiosos que não faz parte da igreja. Muitos países estão, né, vetando o celular das crianças no primário para que eles possam, né, ter um desenvolvimento cognitivo aproveitoso, porque o celular estava, né, deixando a desejar. Tiago
qualifica a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais, reais, que exigem o envolvimento do corpo. Tiago 1, versículo 27, Tiago 2, 14 ao 18. Como está a nossa comunhão. Então, por isso que Deus, Ele agrada da coletividade. O corpo de Cristo que é a igreja. E o corpo não é feito só de um membro, são de vários. E esse corpo tem que estar em comunhão, porque esse relacionamento é saudável, agrada a Deus. E nós comunicamos uns aos outros as nossas necessidades, certo? Ajudamos uns aos outros. É a coletividade. Quando você se individualiza, você pode entrar em depressão. E por isso que muitos vão ao suicídio. Porque através da depressão vem a opressão. O maligno aproveita e começa a oprimir. Você não está com nada, você não vale mais nada, ninguém é simpático a você, você está isolado. Então, por isso Deus, né, na sua sabedoria, Ele projetou sua igreja, a coletividade, para os crentes estar unidos, adorando a Ele, comunicando a Ele as suas necessidades, cuidando, né, dos problemas físicos e também espirituais, e ali unidos adorando a Deus. Então a coletividade é muito importante. Não existe pessoas, né, sem relacionamento, e se tem, ela pode entrar em depressão. Então nós temos que estar relacionando, temos que estar conversando, temos que estar na coletividade, socialmente, ok? Então é muito importante nós. Então a Bíblia vem dar-nos um show de ensinamento sobre essa questão, tá? Segundo subponto, a prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental do culto divino. A Escritura nos adverte da necessidade de reunião coletiva, da vida congregacional. Hebreus 10, versículo 24 ao 25. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Seja sábios e prudente. O movimento do desigrejado é antibíblico e é altamente prejudicial à verdadeira vida cristã, certo? Efésios 4, versículo 1 ao 3, e Tessalonicenses 5, verso 11 ao 15. Então está surgindo aí um fenômeno, já está, né, há muito tempo aí, em evidência, do desigrejados. Começa, não aceita mais pastor, não aceita mais congregar, e ele agora é Cristo em casa. A igreja dele é em casa, individualizado, e o pastor é o YouTube. E tem alguns que tomam ceia até pela internet, pela televisão, ok? E isso, irmão, é prejudicial, isso é engano, isso aí é o fenômeno dos desigrejados. Você não pode estar fora do corpo. Um membro fora do corpo, a tendência dele é morrer, ele morre. Se tirar um braço, uma mão, vai apodrecer. Assim é o crente no corpo de Cristo, que é a igreja. Se o crente se individualiza e deixa de ir à igreja e começa a ficar em casa e não quer ir mais na igreja, para ele não existe mais pastor, não existe mais igreja, que ele vai adorar Cristo em casa, né? Fazer tudo em casa. Isso é perigoso, porque não existe cristão fora do corpo de Cristo. E quando o cristão sai fora do corpo de Cristo, a tendência é desviar e ser presa fácil para Satanás. Até nós fazemos uma comparação com a manada de búfalos ou de ovelhas. Quando ali está o lobo, quando está o leão, eles não podem avançar, principalmente numa manada de búfalo. Se eles pegar um búfalo ali no meio, eles podem ser mortos. Então ele espera o búfalo se individualizar, ficar para trás, se desgarrar do grupo, aí eles atacam até em grupos leões e devoram, se torna churrasco para o leão. Assim é o crente. Ele vai afastando da igreja, não vai mais na igreja, certo? Começa a ser individualista, ficar em casa, daqui a pouco ele está desviado, está fora do convívio cristão, porque isolou e ficou presa fácil para o inimigo levar ele para o mundo. Então esse caminho é o caminho
da perdição, é o caminho do desvio da palavra de Deus. Então tome cuidado com esse fenômeno do desigrejado. Terceiro e último subponto, tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento enfatiza o aspecto corporal, intenso da adoração. Aí nós temos a referência, 2 Crônicas 7, verso 1 ao 4, Salmo 27 e 4, Salmo 100, 2 ao 4, Atos capítulo 2, 41 ao 47. Deus quer que a expressão de todo o nosso corpo em louvor, Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Salmo 150, verso 6, Atos 4, 24 ao 31, 1 Coríntios 14 e verso 26. E 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares, tablets, são muito úteis, mas se usados sem moderação, podem nos distrair ou deixar inertes no culto. Até a educação celular, até a educação secular, já reconhece os prejuízos desse exagero tecnológico. Então, até a educação secular, ali o primário, certo? As faculdades, ok? Já entende que o celular ele é prejudicial, a tecnologia ali em excesso é prejudicial, então tem que ter ordem. Também é o cristão que fica no culto só no celular, a não ser que ele vai recorrer ali um texto ou ver algo que pode, uma palavra que ele pode ali recorrer e entender como é aquela palavra, certo? Isso aí esporadicamente, mas fica ali em redes sociais, ou celular, durante o culto, ele vai tirar a atenção e vai tirar a sua adoração e o contato espiritual com Deus, vai prejudicar e torna-se um crente frio e fora do contexto da eclésia, da igreja. Então é perigoso, tudo com equilíbrio. O celular, toda a ferramenta feita para beneficiar o homem, tem que se saber usar. A arma, por exemplo, se você não souber usar, ela se torna perigosa. Pessoas usam no crime. O carro, por exemplo, se você não souber usar, você pode causar muito acidente. Ok? Assim é o celular na igreja. Assim é o celular na escola, em casa. Tem que ter equilíbrio para não prejudicar a sua vida social e sua vida espiritual. Ok? Então chegamos aqui no ponto final dessa lição, a nossa conclusão desse terceiro tópico. O corpo deve ser instrumento de comunhão e adoração coletiva, valorizando o relacionamento e o culto presencial. Certo? Conclusão: a verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade do nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Romanos 12, verso 1 e 1, onde Paulo diz, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus vivo, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo a Deus, ok? Abrange então a toda a integralidade do nosso ser, que inclui todo o nosso corpo. Romanos 12, verso 1, 1 Coríntios 6 e 20, reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Jó capítulo 1 e verso 20 ao 22, e Jó 2 e verso 10, e Jó 19, versículo 25 ao 27. Que saibamos possuir nosso corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4 e 4. E aqui nós chegamos mais um final da nossa lição, das nossas lições, foi a 1, agora a 2, e temos aí ainda mais lições abençoadas para nós aprender a palavra de Deus. Agradeço a sua permanência durante esse estudo e creio que a recompensa vem de Deus. Você não perdeu, você só ganhou, porque quando nós ouvimos alguém ensinar, nós temos só a aprender.
E nós que somos professores também aprendemos estudando, ok? Ouvindo outros professores que estão mais acima, né? E o nosso sumo professor, nosso mestre é o Senhor Jesus Cristo e a Bíblia Sagrada. E vamos aprendendo com Ele também, né? Principalmente com o Senhor Jesus. Então te agradeço pela sua compreensão. Não se esqueça de dar o seu joinha, compartilhar nossos vídeos, inscrever no nosso canal, certo? E assim Deus vai te abençoar. Oremos. Senhor Deus, te agradeço por este momento ímpar, por estar na tua presença, mais uma vez sendo canal de transmissão da tua palavra, da EBD, um ensino bíblico da tua palavra. Pai, entra com providência nessa casa, nesse lar. Pai, Senhor, curando as enfermidades, ó Pai, restituindo, Senhor, e também, Senhor, aqueles que estão desviados possam voltar para a tua casa. Abençoa, Senhor, esse lar, dê providência, Senhor, para eles. Pai Santo, cuida dessa família, ó Pai, cuida dos teus servos. Assim nós oramos em nome de Cristo. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Que diremos amém. Bye bye, galera, e até o próximo vídeo.